O Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidado o escritor, sociólogo, antropólogo, professor universitário Edson Bezerra, que relançou o Manifesto Chururu por uma antropofagia das coisas alagoanas. Eu deixei como indagação para ele o texto de apresentação, um ensaio, ótimo ensaio do Disseu Lindoso, que nos deixou recentemente. Né? Ele disse que a gente traz uma culpa histórica, né? Alagoas ou os alagoanos trazem uma culpa histórica. Você concorda com isso? Concordo, essa culpa não é do alagoano em geral, né? Essa culpa é da classe média, né? Dos intelectuais que são massacrados pela estrutura de poder, né? Você vai ter aqui, por exemplo, você vai ter o Jorge de Lima, né? O Otávio Brandão, que sai daqui escondido. Com nome falso, escondido. Clandestino. A minha ideia, inclusive, é que ele ressurge no romance, o Lula Bernardo, ele é o cara travestido. Essa é a minha hipótese, né? Tal. Você vai ter o Jorge de Lima, que sai daqui, depois leva 3 tiros, né? O cara rata os 3 tiros, não foi um cara que queria matar ele. Você vai ter, depois, o Graciliano Ramos, que vai escrever, quer dizer, Angústia, é um romance, né, que é um massacre, o cara vira uma barata, né, tal. Uma maravilha. O cara, ou seja, no primeiro Calunga, o cara se mata e suicida. No segundo, que é o Angústia, ele mata e enlouquece. O terceiro romance, que é o Ninho de Cobras, né, o cara morre sob tortura. Ele tem uma coisa dizendo assim, por exemplo, não, no fundo, Marcelo é um grande cemitério, estamos todos enterrados. Aliás, se você me permite, eu acho que é um romance subestimado, né, o Ninho de Cobras, porque ele é muito bonito. Mas esses caras estão sendo cada vez mais lidos. E, por último, o Anjo Americano, né, que inclusive o Luiz Lindenberg falou, que foi um fato real. Ele conversou com o Timothy Duncan, que o cara disse que ele dirigia, parava em frente ao Sacramento, as meninas ficavam tudo gritando. Ele soube nos Estados Unidos que tinham matado a namorada dele. Então existe um sentimento, né? Sentimento muito forte dos intelectuais pela opressão do poder, né? Na verdade, o campo cultural em Alagoas sempre foi muito frágil e a produção cultural foi muito forte, exuberante. Deixa eu lhe perguntar, isso não tem muito a ver com a proximidade geográfica e cultural também com Pernambuco? Parece que Pernambuco amassa a produção de Alagoas. Muito pelo contrário, Ricardo. Ricardo. É muito forte, né? Muito pelo contrário. Porque o tempo da gente é curto para a gente explorar tanta coisa. Mas assim, muito pelo contrário, veja só, nós não temos o campo cultural estruturado como Pernambuco tem. E produzimos muito mais. Produzimos muito. Nós produzimos uma Anísio da Silveira, produzimos um jurista como Pontes de Miranda. Muito mais, eu acho um exagero também, né? Mas nas condições que nós temos, Ricardo. Lá você tem um incentivo, lá você tem uma elite cultural que consome esses caras. Aqui nós não temos, daí a solidão desses intelectuais que vão sair daqui muito, todos saem daqui. Né? A década de 30... tinha até a professora Risete da UFAL, ele coloca isso, né? Se era uma chocadeira, se era isso, porque só saem daqui. Então, você não explica como é que a gente consegue produzir tanta intelectualidade, porque o que faz com que uma intelectualidade surja, geralmente, é um campo. O campo produz a disputa, não é? E produz que você vai cada vez mais querer produzir, disputando com o outro, você cresce. E você produz solitariamente aqui, de uma forma avassaladora, né? A minha tese para essa produção... Não é do caranguejo alagoano? Não, de jeito nenhum. A minha tese, né, que é uma tese muito simples, que vale dizer assim, né, que é justamente esse contraste. Tem um autor, o Baumgarten, ele vai dizer que uma coisa fica na memória, o fundador da estética, a depender do número de sentidos que são atingidos. Essa é a ideia da reminiscência que estava falando. Alagoas é de um contraste. Ela é pequena e a densidade do contraste de cores, de sons e de narrativas é muito forte. Então a gente produz genialidades em todos os campos. Para aparecer, precisa chegar ao litoral? Como? Para aparecer essa produção, é preciso chegar ao litoral? Não, de jeito nenhum. Os grandes artistas contemporâneos, inclusive, eles vêm do interior. É Celso Brandão, é Beto Leão, é a Marta Arruda. Esse pessoal vem do interior, ele vem com toda a herança cultural, suas reminiscências da infância, e quando chega aqui, que ele se apropria dos saberes da modernidade, eles criam um estilo próprio. Todos vêm do interior. Isso não é a antropofagia que você falou? Sim, também, claro, essa é antropofagia. Mas essa antropofagia, Ricardo, ela está ligada muito à ancestralidade
que essa ancestralidade negra, as culturas populares alagoanas, são todas elas de matriz africana. E esses artistas, os mais expressivos, eles bebem nessa ancestralidade, entendeu? Então, eles elaboram isso, né? As obras mais expressivas. Agora, claro que Alagoas não é só Alagoas é essa diversidade cultural que a gente tem, que a gente produz no Zé Geraldo Marques, lá de Santana do Ipanema, que é um nosso gênio, né? É um cientista, poeta. É isso, cientista. Você produz, por exemplo, como é o nome do cara, aquele cara que escreve o João Urso, o Breno Ascioli. O Breno Ascioli, o riso de João Urso, bem nos morros, veja como a geografia entra na narrativa. Né? Você produz um Graciliano Ramos que está saindo das entranhas das Alagoas. Você produz um Jorge de Lima, você produz um Disseu Lindoso, que vem de lá. Esse pessoal, todo esse pessoal, quando você lê a obra desse pessoal, é um pessoal que está bebendo no que há de mais primitivo e tribal aqui. Mas ainda há possibilidade, veja só, do surgimento, considerando a modernidade e o padrão estético atual, do surgimento de personagens desse tamanho? Sempre, não param. Já Geraldo Marques, o próprio Sidney Vanderlei, os músicos que surgem a todo momento. Ricardo, Alagoas, a gente chora, mas a gente sabe, o manifesto é um texto que eu não falo da dor, mas eu falo da dor no sentido, é um texto até cristão, acredito, na ressurreição, né? A coisa nós vamos brilhar. Eu não tenho nenhuma dúvida que Alagoas vai brilhar de uma forma exponencial, quando nós fizermos a nossa antropofagia. Isso que eu acho que isso que a gente nos falta Você circula muito, né? Você circula muito até por curiosidade profissional, digamos assim, como antropólogo. Você vê essa criação nova surgindo, faltando espaço, né, para escoar, mas surgindo e sendo trabalhada. Você falou de gênio, tem um garotão que você vai falar nos próximos anos chamado Bruno Berli. O cara, eu considero o Bruno Berli, Júnior Almeida é fã dele também, considero o Bruno Berli uma espécie de Fernando Pessoa da música. Ele compõe em vários estilos. Bossa nova, heteronômios. Rapaz, é impressionante. Ele produz uma musicalidade que eu nunca vi na minha vida. Sabe qual é a idade do rapaz? Não. 25 anos. Ele compõe desde os 20. E compõe de uma forma compulsiva. Então, Alagoas Descobri um cara agora em Palmeira dos Índios, chamado Erisvaldo. O cara escreve. Eu peguei os contos do cara, é uma maravilha. Inclusive, ele brinca um pouco com angústia, o Luiz Silva continua angustiado. Quer dizer, você encontra isso de uma forma derramada por Alagoas, espalhada por Alagoas, entende? E Alagoas tem uma reserva de geografia, uma reserva geográfica, uma reserva de sons, uma reserva de cores, que o tempo todo ela tá explodindo. Um dia eu estava lá num quilombo lá de Palmeira dos Índios, que eu acho que é a cidade é mais rica culturalmente. Você tem quilombos, você tem índios, uma tradição literária, uma beleza geográfica muito grande, barroca, eu acho até. E o cara disse uma frase assim: se eu fosse rei, o meu reizado era na rua. Se eu fosse lua, eu era nova todo mês. Assim, brincando com você. Ele falou meia hora cantando coco pra gente. Então, Alagoas, esse derrame, Ricardo, de beleza. E a antropofagia alagoana, ela não para de existir. Ela está soterrada, mas ela explode o tempo todo. Eu acho que a gente é que não percebe, mas ela está aí. Eu acho que Alagoas é uma coisa eterna, eu acho que ela não morre, né? Eu acho que a alegria do povo alagoano, ela vai um dia explodir de uma forma... Eu espero que a gente alcance ainda, né? Carnaval de rua, esse tipo de coisa, as coisas vão acontecer. Eu já vivi isso, mas em outros tempos, o Carnaval de rua, faz muito tempo. Edson, obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de estar falando. Ainda voltaremos a conversar qualquer dia, com certeza, tá bom? Estender essa conversa. Obrigado pela sua atenção também, até a próxima semana.